Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre a relação pais e filhos. A relação entre os pais e os filhos costuma ser uma relação um pouco complicada, né, na maioria das situações. Pelo menos em boa parte da sociedade, essa é uma relação um pouco complicada, né? Isso se dá pelo padrão hereditário de comportamento, né? Os pais de hoje, né? Os pais de hoje repetem o comportamento dos pais deles, os pais deles dos avós e assim por diante. E cria-se um padrão repetitivo. E sempre acontece, né, esse tipo de conflito entre os pais e os filhos, pelos pais não enxergarem seus filhos como indivíduos, né? A primeira visão dos pais para com os filhos é uma visão de pertencimento, é meu, né, de posse, aquele sentimento, aquela sensação de posse, é meu, vai realizar o que eu acredito ser melhor para ele, veio para fazer o que eu mando, veio para realizar os meus planos. E isso está totalmente fora, né, da realidade, porque todos nós nascemos aqui para realizar os nossos próprios propósitos, os nossos sonhos, né? E muitas vezes isso não tem nada a ver com o ideal dos pais, né? Então, os pais moldam ou tentam moldar os filhos com os desejos, com os sonhos dele, principalmente se ele não conseguiu realizar os próprios sonhos, por condicionamento dos pais deles, né? Ou por não ter conseguido seguir em frente, né, buscar o seu próprio sonho. Então cria-se um conflito, né, de tudo que o filho faz que não tiver dentro do padrão que o pai e a mãe determina como certo ou julga como certo, como errado, como o melhor para ele, o filho passa a se tornar errado. Então, aí vem aquelas comparações do passado, né? Na minha época as músicas não eram essas, na minha época eu não podia fazer isso, porque senão minha mãe fazia isso comigo, na minha época tudo era diferente, na minha época. Tudo bem, mas aquela época não é hoje. Aquela época foi aquela época, hoje é outra época. Amanhã será uma outra época. Então é possível, é importante que a gente se atualize, que a gente abra mão do passado e pare de querer manter um padrão, né, eterno, fixo no mundo, porque não é, a gente está em evolução, são novas histórias, novos projetos, novas tecnologias, e se a gente não se atualizar, ficar querendo colocar o filho dentro do padrão que a gente acha certo, vai sim haver desentendimento, né? Então, a minha sugestão se coloca um pouco no lugar do teu filho, da tua filha, faz o que você gostaria que os teus pais tivessem feito naquela época, porque não venha você dizer que você era 100% compreendido pelos seus pais, porque você não era. Os seus pais também não eram 100% compreendidos pelos pais deles, e assim vai, sabe? Mas hoje dá pra gente abrir um pouco mais a nossa consciência e interagir, respeitar uma parte da individualidade dos nossos filhos, porque eles não são nossos, eles estão nossos, né? Até uma certa idade ele está refletindo você, para depois de um tempo ele tirar os seus olhos e começar a enxergar o mundo com os olhos deles, porque eles são indivíduos, eles são individuais, né? Eles não são uma continuação de nós, nem uma continuação de nossos sonhos. Então, a maior preocupação dos pais é com o futuro dos filhos. Então, vamos lá, vamos falar dessa parte do futuro deles. Se você é um pai ou uma mãe frustrada por não ter realizado os seus sonhos, é muito normal, muito comum, normal não, comum,
que você projete os seus sonhos para que seu filho realize. Então vamos supor que o seu sonho era ser médica, mas você não teve condições ou por algum motivo você não conseguiu concluir esse sonho. E aí você coloca toda essa expectativa no seu filho. Isso é de um egoísmo profundo, porque esse é o sonho do teu filho, ele tem dom para ser um médico, né? Então qual é a nossa preocupação? Que ele se torne independente de nós, né? Ah, não, eu quero que meu filho seja tal coisa, tá? Mas no fundo, a nossa preocupação nunca é com a felicidade dos nossos filhos, né? A nossa preocupação inconsciente é como que ele vai se virar na vida dele, até quando ele vai ficar dependente de mim. Então é como se a gente quisesse se livrar desse processo. Eu quero logo que ele cuide da vida dele para ser uma preocupação a menos para mim. Isso é um egoísmo, né, inconsciente nosso. Porque se você cria o seu filho para ser feliz, automaticamente ele vai se tornando independente de você. Porque ao mesmo tempo que você quer que seu filho seja independente de você para você não se preocupar, você está criando ele para ser totalmente dependente de você. Porque você está colocando nele os seus óculos da vida, a sua visão da vida. E não permite que ele enxergue com os próprios olhos dele. E quando ele faz isso, que é a fase da adolescência, quando os filhos começam a tirar os óculos dos pais e começam a enxergar a vida com a sua individualidade, ele começa a ver que os olhos dele, os óculos deles, não são os mesmos dos pais. E aí ele começa a culpar, mesmo que inconscientemente, os pais por terem enganado de que a visão do mundo não é nada daquilo, que, né, não é exatamente aquilo que foi passado para ele. E aí começam os conflitos. Então, uma sugestão que eu tenho para vocês é: crie os seus filhos para que eles sejam eles mesmos. Renata, mas ele gosta de uma coisa que não vai dar futuro para ele. Tá, o que é essa coisa que ele gosta? Ah, ele gosta de vender flores. Vender flores não vai levar ele muito longe. Quem disse isso? Quem disse isso? Ah, eu nunca vi a história. Tá, e quem disse pra você que é assim? Quem disse pra você que uma pessoa que gosta de vender flores não pode crescer financeiramente, prosperar só porque gosta de flores? Isso é uma coisa simples. Entendeu? Isso é uma crença. Porque você pode sim, começa vendendo flores e faz aquilo com amor, e ali ele começa a trabalhar a administração, né, daquilo ali que ele faz, e ele começa a crescer, e daqui a pouco ele abre uma floricultura. E você julgando que aquele sonho dele não vai levar ele muito longe. Então, jogue um balde de água fria nos sonhos dos filhos de vocês. Por mais que para vocês pareça ser uma coisa que não vai ter futuro. Negocie com eles então. Olha, se você sente dentro de você que isso é apenas a sua opinião, isso não é verdade absoluta. Pai e mãe não têm verdade absoluta. Porque são seres humanos, não são perfeitos. E é quando os filhos percebem que eles também erram, que os pais também erram, também são passivos de erro, eles começam a entender que parar de endeusar pai e mãe, entendeu? E aí começa a vir os conflitos. Então, para você não jogar um balde de água fria nos sonhos dos seus filhos, faz um acordo com eles. Quando eles chegarem para você: meu filho, o que você ama fazer? Mãe, eu amo vender flores, eu adoro trabalhar com flores. Aí você vai pensar assim: nossa, mas ele não vai chegar muito longe com isso. Isso é uma opinião sua, guarde para você. Negocie com ele: que legal, meu filho, mas enquanto você não conseguir, né, se desenvolver, conseguir uma estabilidade vendendo flores, o que você pode fazer para que você comece a se desenvolver melhor, se tornar uma pessoa mais independente, a ter a sua própria vida? Deixe claro para ele. Deixe claro para ele que a sua prioridade é que ele não dependa mais de você financeiramente num certo período da tua vida, sabe? E que aí, quanto mais, né, ele buscar essa independência de qualquer pessoa, seja sua, do pai, da mãe ou dos avós, independência das pessoas, ele está mais livre para poder buscar o sonho dele.
sem que ninguém julgue, sabe? Sem que ninguém fique cobrando. Então, a gente tem que primeiro olhar pra gente e ver o que a gente quer para os nossos filhos. Eu quero que ele seja independente de mim. Beleza, mas você está fazendo o que para que isso aconteça? Ou você está criando mais dependência do seu filho? Você está criando que ele dependa mais de você ainda, ao invés dele ficar mais independente de você? Você está dando responsabilidades para ele enquanto ele está numa fase que ele pode pegar a roupa dele e colocar no cesto, que ele pode ir lá fazer o café da manhã dele, que ele possa tomar o banho sozinho? Você está estimulando essa independência ou você está criando uma dependência para quando ele ficar maior e ele não ser capaz de fazer as suas próprias tarefas sozinho, aí você cobrar que ele não sabe? Então tem que haver uma coerência. Tem que haver uma coerência. Ou você está criando o seu filho para ser independente e feliz, ou você está criando o seu filho para depender de você, para que você o manipule a vida inteira. Essa é uma realidade nua e crua. É muito isso que eu vejo. É muito isso que eu vejo. Então, eu sempre criei as minhas filhas para viver sem mim, porque a qualquer momento eu poderia faltar para elas. Então, desde pequena, eu nunca tirei o perigo de volta, né? A volta das minhas filhas. Os enfeites sempre ficavam na estante, a tomada sempre ficava ali à amostra e elas nunca foram mexer no que não podia. Sabe por quê? Porque era isso que eu sentia dentro de mim, que elas entendiam que se eu falasse não, é não. E eu não tenho que ter pena de falar que não pode, que não deve mexer. Eu tenho que ensinar elas a ver o perigo e se defender do perigo. E não tirar, porque o mundo lá fora não vai fazer isso. O mundo lá fora não vai chegar e falar assim, chegou a rainha e o rei, vamos abrir, né, limpar para que ele se manifeste, porque o perigo tem que sair porque chegou o rei. Não, o teu filho para o mundo é mais um. Agora, para você, ele é a pessoa mais importante do mundo. Então, você tem que ensinar o teu filho, a tua filha, a saber lidar com as dificuldades, a saber se virar, porque você não vai estar 24 horas com eles para poder ficar protegendo. Entende? Então, tem que dar independência, uma certa independência, respeitar a individualidade da criança, do adolescente, por mais que você não entenda, e dar toda a liberdade para que ele confie em você sem que você o julgue. Porque um filho, é um absurdo, um filho, uma filha, não ter a liberdade de chegar para um pai e uma mãe e abrir o seu coração, porque o pai e a mãe vai ser o primeiro a julgar, a tacar pedra, a condenar. E não é possível, é o que eu falo, poxa, a pessoa não teve essa fase, como que ela gostaria que os pais tivessem agido naquela época? Então, age hoje com os seus filhos como você gostaria que os seus pais tivessem agido com você naquela época, ao invés de repetir aquele padrão na qual você também condenava, na qual você também sofreu, né? Então, na minha época, na nossa época, né, assim, nos anos 80, 90, era uma época em que a gravidez na adolescência, ela surgiu assim como uma epidemia. Então, eu sempre tive consciência que eu nunca queria engravidar, ser uma mãe solteira, porque eu sabia que a maior prejudicada, né, seria eu. Por quê? Primeiro, porque eu não tinha um trabalho. E segundo, porque o pai, né, quem segura a barra mais é a mãe, porque a criança está ali com ela, saiu dela, é ela que vai amamentar e o pai vai estar lá, dá a parte dele. Se for um irresponsável, dá a parte dele e não tá nem aí, que é a parte financeira e não tá nem aí, vai viver. E você vai ficar ali vinculado a um outro ser, né? Na qual você não tem nem para você, quem dirá para o teu filho. Então, eu sempre fui consciente em relação a isso, eu sempre fui responsável por isso. Mas a minha mãe nunca foi uma mãe também que me castrasse nesse ponto de eu não ter liberdade de falar o que eu pensava, de eu me expressar, né? Então, isso acontecia muito quando as mães queriam meio que
aprisionar, ou não pode isso, não pode isso, não pode vestir isso, não pode vestir aquilo, você tem que andar com blusa tapada, ou você tem que andar com short comprido. Não, eu sempre me vesti como eu quis. Sabe, minha mãe sempre respeitou meus gostos, eu adolescente sempre gostei de esmalte vermelho, eu fazia minha sobrancelha, se eu pintasse meu cabelo, então eu sempre tive essa liberdade, sem que eu necessariamente faltasse respeito com os meus pais. Então, e aquelas pessoas que queriam podar, que queriam obrigar os outros aí para uma religião, né, ou um comportamento para mostrar para a sociedade, sempre se frustrava. E eram essas famílias que eram abaladas por essas rebeldias dos adolescentes. Então, se você quer hoje que seu filho ou sua filha, se você quer hoje ter com eles um relacionamento saudável, converse de ser humano para ser humano, antes de ver ele como seu filho, sua filha. Porque antes disso ele é um ser humano, tem a individualidade, o propósito de vida deles, entende? E você só tem que respeitar e orientar. Então, para isso, você tem que ter dentro de você, né? Nós pais temos que ter dentro de nós o que realmente a gente deseja para os nossos filhos. Em primeiro lugar, nunca vai ser o desejo que meus filhos sejam felizes. Esse não é o desejo íntimo dos pais. O desejo íntimo dos pais eu desejo que ele seja independente de mim. Por isso, eu crio ele para buscar a profissão que eu acho que é a melhor para ele, que vai tornar ele um indivíduo independente de mim. Mas você não cria o teu filho, tua filha, para ser independente de você. É meio que contraditório, mas é isso, muito isso que acontece. Então, primeiro você se preocupa em criar o teu filho para ser feliz. Procura buscar dentro dele o que faz ele feliz e estimula aquilo. Sabe? Acontece às vezes de muitas crianças, às vezes às vezes dependendo da nossa condição, um filho, vamos supor assim, que o filho fale que quer ser médico. E você, na tua atual situação, pensa que você não tem condições de proporcionar ao teu filho condições para que ele estude para se tornar um médico. E aí você, no momento, você fala assim para ele, meu filho, um exemplo, né? Isso é quase que impossível, papai e mamãe não têm condições. Você está matando o sonho do teu filho. Quem disse que ele vai depender de você para se tornar um médico? Isso é uma crença sua, porque se ele realmente quiser ser médico, ele vai por meios próprios conseguir isso. Ele vai estudar de uma maneira incessante, incansaente, ele vai se dedicar ao máximo àquilo que ele quer fazer. E você precisa apenas respeitar isso, apoiar. E se ao contrário acontecer e você sentir também que você está preparado para dar a ele uma boa faculdade de medicina, pagar tudo o que for preciso para ele poder se dedicar e ele quer ser apenas um floricultor. Aí você vai falar, nossa, mas ele como médico, desculpa, como médico ele vai ter uma carreira muito mais bem sucedida. Mas e a felicidade? Será que ele vai conseguir prosperar numa profissão que ele não ama? Será que ele vai conseguir ser um bom médico, não nascendo com aquele dom, não sendo aquele o propósito dele? Então é uma questão da gente parar, olhar pra gente, porque por que a gente não consegue entender os nossos filhos? Porque você só consegue entender o outro quando você se entende. Você só consegue reconhecer o outro quando você se reconhece. É de dentro para fora. Não tem outro jeito. Enquanto você não olhar para você, não olhar para dentro, você não vai conseguir ter a empatia, né? Ter a sensibilidade de enxergar o outro. E olha, eu vou dizer para vocês que, graças a Deus, eu tenho 2 filhas maravilhosas, maravilhosas. Não são perfeitas como eu também não sou, mas são pessoas, são filhas que se sentem à vontade comigo, sabe? Que chega para mim e fala e abre o coração, porque sabe que vai ser acolhida por mim, porque senão nunca vai ser julgada e vai ser orientada. E elas sempre seguem as minhas orientações, porque eu as oriento, eu não imponho. Lembra o que a gente já passou com os nossos pais na época quando a ignorância era maior? Então, faça com seus filhos o que você gostaria que seus pais tivessem feito por você.
Hoje a gente está numa condição melhor para isso, né? Porque hoje tem as terapias, hoje tem os vídeos na internet, hoje tem instrução vindo de todos os lados, né? E negocia com teu filho. Se você acha que não é seguro o que ele escolheu para ele, a sua crença, a sua opinião, negocia com ele. Filho, eu só quero... Sabe qual é o meu medo? Abre teu coração. O meu medo é que você não consiga ser uma pessoa independente. E aí, quando a gente abre o coração para os nossos filhos, eles também acolhem. Porque eles falam, caramba, a minha mãe não quis mostrar que ela tá certa para mim. Ela abriu o coração dela para mim. Isso vai tocar o teu filho, tua filha. E aí você negocia com ele. Tudo bem, eu quero que você seja feliz. Se esse é teu sonho, busca ele. Mas me tranquiliza também, sabe? Porque eu me preocupo muito com você. Então tudo é um diálogo, é uma troca. Agora, nada de querer ser acima do teu filho, sabe? De que você tá certa, de que você sabe o melhor. E às vezes o teu exemplo é uma porcaria. Porque a gente tem exemplo, né? A gente só pode passar para os nossos filhos o que a gente vivencia. Não adianta eu falar para ele ser muito bem sucedido profissionalmente se eu não sou. Né? Porque aí ele vai falar para você, tá, mãe, ele dentro, mesmo que ele não fale dentro dele, ele vai falar, ué, mãe, mas você quer tanto que eu seja quer que eu seja médica, por que você não foi? Ah, porque eu não pude, eu não tive condições. Desculpinha, você não foi porque você não teve capacidade, você não correu atrás do teu sonho, você foi incompetente. É uma realidade isso. Então, a gente só pode passar para os nossos filhos a orientação, a nossa experiência, mas não com soberba, mas com compartilhamento, sabe? Uma troca, porque você é uma autoridade para o teu filho, mas mais do que isso, você é o exemplo para ele. Então, não adianta você querer cobrar do filho, da filha, se você não é. Então, seja primeiro, sabe? Aprende a respeitar, a negociar com o seu filho ou sua filha. Seja amigo do seu filho ou da sua filha. Seja a pessoa que ele vai abrir o coração e não vai julgar. E que não vai julgar. Porque senão ele vai lá fora. Aquele cara que vende a droga, né? Ele não chega assim, ó, e oferece. Porque você orientou o teu filho a não aceitar, ou tua filha vai negar. Ele chega do lado e ele fica saboreando. Ele fica demonstrando a sensação agradável que ele tem consumindo aquela droga. Ele não impõe que o teu filho fuma, compra. Não, isso se chama aliciar. Então, alicie você o teu filho em casa. Como? Conversando. Trocando. A diferença é que a tua intenção é boa e a intenção do vendedor de droga é apenas tornar o teu filho ou tua filha um dependente, um cliente dele, entendeu? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, sejam amigos de vocês, dos filhos de vocês, da filha de vocês, oriente, mas deixe que eles experienciem, confie no que você passou para ele. Mas a experiência é pessoal dele. Ele veio para cá para viver o propósito deles, né? Cada um o seu propósito. Então, ao invés de dificultar, facilite, né? Apoie, dê liberdade, seja amigo, amiga do seu filho, tá bom? Esse é o meu recado. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.